hoje eu vou começar um novo assunto aqui no canal que vai tratar de atualidade política, social, principalmente da América Latina e do Brasil, a partir de artigos publicados na imprensa internacional. Então, principalmente a imprensa americana ou a imprensa inglesa. Nós vamos analisar aquilo que tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra estão produzindo nos jornais a respeito da América Latina ou do Brasil. Então, o primeiro assunto que a gente vai tratar no canal hoje será sobre a Venezuela. Eu vou trazer dois artigos que foram traduzidos por mim. O primeiro um artigo da revista americana Front Page, está aqui na descrição, você pode ter acesso tanto ao texto original quanto ao texto traduzido. E um outro artigo do jornal americano The Wall Street Journal, que também você pode aqui na descrição acessar tanto o original quanto a versão traduzida por mim. Em relação à Venezuela, eu poderia trazer algumas experiências particulares sobre esse país. A primeira seria assim, uma reportagem que eu vi há alguns anos atrás, acho que já faz mais de 5 anos. Nessa reportagem mostrava a nacionalização de fazendas na Venezuela. E esse processo era mostrado como causando uma certa desorganização na produção de bens alimentícios no país. Bem, você então tinha na reportagem assim, a afirmação do governo de que nesse primeiro momento haveria essa desorganização, que a produção cairia, o país era exportador de alimentos, estava importando alimentos com o dinheiro do petróleo e que a partir do momento que a reforma agrária ela fosse se constituindo e os pequenos produtores forem produzindo, eles iriam reverter a situação. Vemos então que essa situação não foi revertida. A Venezuela continuou dependente do dinheiro do petróleo para alimentar sua população nos últimos anos, e com a queda do preço do petróleo, a situação se agravou. Outro caso que eu vou relatar foi uma experiência pessoal, aí no caso, num Fórum Social Mundial em Porto Alegre, onde Lula e Hugo Chávez, Lula já era o presidente do Brasil, recém-eleito, do seu primeiro mandato, fizeram aí um discurso conjunto no Gigantinho. Eu lembro que havia uma fila enorme de pessoas para acompanhar esses pronunciamentos. O Gigantinho estava assim com uma quantidade de pessoas bastante significativa. O discurso do Chávez, claro que foi um discurso bastante emotivo, cativante. Ele se mostrou ali um excelente orador. E de alguma forma ali você percebia esses elementos que constituíram a esquerda nesses últimos anos na América Latina. Como por exemplo, um discurso contra os Estados Unidos, contra a influência americana na região. Você tinha também um discurso forte contra as guerras imperialistas que os Estados Unidos promoviam ao redor do mundo. Então, os Estados Unidos eram uma fonte de crítica para a esquerda, né? Em fazendo essa separação entre nós e eles. Então nós do terceiro mundo, nós povos subjugados, nós povos mais pobres do mundo, nós do sul, contra os Estados Unidos do norte, imperialista, que quer roubar nossas riquezas, e por aí, certo? Outra coisa, um forte discurso que eu me lembro de união da América Latina para então poder fazer um contraponto a este imperialismo norte-americano. Tanto o Brasil quanto a Venezuela estavam adotando ali políticas bastante parecidas, políticas que levariam assim a uma ampliação dos direitos sociais em ambos os países, certo? Então nós temos que fazer também aqui parênteses sobre esse termo aí, socialismo. O que
tanto Chávez quanto Lula queriam construir, então, em termos de socialismo para a América Latina. Então, nós podemos pensar que, historicamente, como se constituiu o socialismo, um movimento onde que pensava que forças produtivas, ou seja, os trabalhadores, os equipamentos, a tecnologia, ela se desenvolveria até um ponto, certo? Até um momento em que as relações de produção, ou seja, as relações entre o empregador e empregado, ou melhor, a burguesia e o proletariado, elas entrariam em uma contradição tão profunda que essas relações entre burguesia e proletariado impediriam o avanço, então, dessas forças produtivas, o avanço da tecnologia, o avanço da riqueza, o avanço do bem-estar em geral da população, do conhecimento, ou seja, de tudo que envolve as forças produtivas. Bem que a história ela não demonstrou isso, certo? O capitalismo se mostrou bastante dinâmico, muito mais do que Marx poderia supor na época que concebeu a teoria da transformação, então, do capitalismo ao socialismo. Bem, se essa teoria ela não se efetivou na prática, você não teve um momento em que realmente o capitalismo, enquanto relação de produção, impediu o avanço das forças produtivas, você teve então uma remodelação do ideal socialista. Você tem uma mudança no seguinte sentido: agora o socialismo será garantir um Estado forte, um Estado centralizador, como já foi na experiência socialista da União Soviética e de outros países socialistas, mas um Estado que vai se dirigir à população em termos de garantir direitos a ela. Então você vai ter um Estado que vai se centralizar, ao mesmo tempo que vai dizer à população que esta é a forma, através de taxas, de impostos, de uma centralização da própria economia, da regulação da economia por parte do Estado, você vai ter um Estado que vai conseguir prover às massas, o povo, então, de direitos, certo? Direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à terra e uma série de direitos também de ordem cultural e por aí vai. Então é uma mudança, certo, na concepção socialista, e foi essa concepção socialista, então, que foi posta em prática na América Latina, tanto por Chávez na Venezuela, quanto com o PT no Brasil, que foi tentar criar um Estado cada vez mais centralizador e que seja possível, através desse Estado, promover, então, intervenções na economia e promover direitos para a população em geral. Bem, esse Estado, como a gente vê, né, essa política de promoção de direitos, de ampliação de direitos, tanto no Brasil quanto na Venezuela, levou aí a uma série de crises econômicas, certo? No Brasil nós tivemos aí alguns anos já de recessão econômica, e na Venezuela uma crise bastante grave, uma crise bastante profunda na sua economia. Então, no primeiro texto que eu vou falar rapidamente, é um texto do The Wall Street Journal, então um jornal que a gente pode identificar com globalismo, que na eleição norte-americana ficou ao lado de uma candidatura de esquerda, que era da Hillary Clinton. Então esse jornal ele vai fazer uma crítica bastante contundente à Venezuela também. Então ele vai dizer o seguinte, o título: Venezuela faminta, certo? Então, outrora, o país mais rico da América Latina, a Venezuela, não consegue mais alimentar sua população, prejudicada pela nacionalização das fazendas, o controle de preço e da moeda. Então, esta matéria ela vai se apegar mais a questões econômicas, certo? Ela não vai entrar tanto em questões políticas, ela vai tratar de algumas questões econômicas, vai trazer dados da economia e dados da sociedade venezuelana. Então, um repórter
que foi a Venezuela. Então ele traz um panorama bastante complicado da Venezuela, traz alguns dados. E primeiro, a questão da inflação, que aqui no texto diz que em 2017 ela pode alcançar 720% de taxa de inflação, e a economia desde 2013 encolheu 27%. A importação de comida, ou seja, essa comida que não está sendo produzida no campo e que precisava ser importada de outros países, ela decaiu 70%. Então, desde 2013 isso, essa decadência. Então, a Venezuela, que era uma exportadora de comida, passou por um processo de nacionalização das suas fazendas, e nesse sentido de reforma agrária, e se tornou um país importador, então, de alimentos, só que com as dificuldades econômicas parou de importar os alimentos, e aí realmente a população está passando fome nesse momento. Por isso o título de Venezuela faminta. Então, a reportagem segue mostrando outros dados bastante alarmantes, dizendo que no ano passado, 2016, você teve uma perda média de peso na população de 8,5 quilos. E você também tem assim, a reportagem indo até um hospital ao sul de Caracas e mostrando nesse hospital a dificuldade aí de crianças desnutridas para sobreviverem. Então, e as dificuldades de medicamento, de comida para oferecer a essas crianças, e a situação precária dos hospitais venezuelanos nesse momento. Então, aqui mostra alguns dados aqui. 50% das crianças venezuelanas menores de 5 anos, em 4 comunidades onde foram feita a pesquisa, sofrem de má nutrição nesse momento. Então, você tem um cenário social aí bastante complicado. A reportagem continua, ela vai até uma fazenda, né, que produzia porcos, e aí se mostra nessa fazenda o quanto que a produção decaiu, ou seja, o fazendeiro não tem dinheiro para comprar os alimentos que os porcos necessitam, não tem dinheiro para manter a produção em alta, porque o que ele recebe hoje por sua produção é tabelado, é fixado e não cobre aí os custos que ele tem. O cenário social do campo que é mostrado nessa reportagem é um cenário onde fazendeiros abandonam as suas propriedades porque não conseguem mais produzir, não conseguem mais sobreviver da produção, e gangues de assaltantes indo até as fazendas e saqueando aquilo que é deixado pelos fazendeiros. Aí a reportagem até fala sobre habilidades de sobrevivência que a população tem recorrido para conseguir sobreviver à fome. Então, é dito aqui na reportagem que as famílias elas estão vendendo seus bens para poder comprar alimentos, para tentar comprar alimentos, e ao mesmo tempo famílias que um ou outro come um dia, certo? E para deixar o suficiente para os outros. Então, nem toda a família consegue se alimentar diariamente, junta. Então, você tem lixos que são revirados durante a noite, você tem cachorros, gatos sendo mortos, aqui fala em pombos também. Então, uma situação bastante complicada da Venezuela. Uma outra reportagem, então, sobre a Venezuela, que eu gostaria de comentar rapidamente, é da Front Page Magazine, americano também. E aqui essa reportagem ela é um pouco mais antiga, ela é de 2016, ela já tem um ano, certo? Mas o cenário social que é tratado aqui, o cenário social e econômico, é bastante parecido com essa reportagem do Wall Street Journal, que é recente, é do mês de maio agora de 2017. Então, nessa reportagem da Front Page, fala o seguinte: um socialismo, os miseráveis na Venezuela. A esquerda reduz um país saudável à fome. Então, nessa reportagem, você vai ter um caráter mais político, certo? Ou seja, uma crítica política à tentativa de implantação de um sistema socialista na Venezuela. Ou seja, socialismo desse tipo que eu comentei há pouco. Um socialismo onde o Estado concentra muito poder econômico e político em si mesmo. Então, na Venezuela, você tem essa concentração de poder,
né, já hoje tão grande que já se pode até dizer que se trata de uma tirania na Venezuela. Ao mesmo tempo, esse governo acena para a população com uma série de direitos, com uma série de garantias, como se esse Estado fosse capaz, então, de prover o povo venezuelano de tudo aquilo que ele iria necessitar. Essa reportagem, ela tenta, assim, de alguma forma, mostrar alguns vínculos da política americana de esquerda, certo? E ali você percebe no texto uma preocupação com esta ascensão do socialismo, desse socialismo nos Estados Unidos, ou seja, de políticos que vêm a público prometendo uma ampliação de direitos, ao mesmo tempo que concentra o Estado, concentra através de uma maior cobrança de impostos, de taxas da população. O texto, então, faz esta ligação entre a política americana e o que está acontecendo na Venezuela, mostrando, né, tentando, de alguma forma, alertar o público americano, principalmente jovem, do socialismo e mostrando a Venezuela como um exemplo de que essa política bem não pode parecer, num primeiro momento, bastante atrativa, mas que ela não funcionaria. Então vai mostrar que um certo apoio do Obama ao Chávez, então, que era completamente irreal, todo aquele discurso anti-americano do Chávez, com Obama no governo, certo? Obama nunca fez absolutamente nada contra o Chávez ou contra a política interna da Venezuela, pelo contrário, continuou comprando petróleo da Venezuela todo esse tempo. Então, você nunca teve um embargo econômico americano, nunca teve uma ameaça real de invasão dos Estados Unidos à Venezuela e também de interferência dos Estados Unidos na política venezuelana. O texto também destaca uma desigualdade de poder, certo, que surge no socialismo, certo? Ou seja, se o socialismo ele apregoa uma igualdade econômica entre as pessoas, você tem ao mesmo tempo uma desigualdade de poder muito forte, de condições de vida entre aquela casta que está governando o país e a população em geral, certo? Então, e no texto aqui mostra condições extremas. Então, mesmo a população não tem nem pão com manteiga para comer, enquanto que você tem a garantia aí de bens alimentícios para os militares, para os apoiadores do governo, para os apoiadores do partido do governo, você tem, então, comida, certo? E aqui também no texto mostra também a degradação econômica da Venezuela, as filas nos supermercados. Então, é dito também as multidões que se formam na Venezuela e que, de alguma forma, protestam contra o governo, que pedem comida, que saqueiam, que podem levar a saques, e o controle, então, forte do exército, da polícia, para evitar, então, uma completa desordem social. Então, esse artigo aqui pinta com cores até mais fortes essa questão das multidões, das massas, da revolta da população da Venezuela contra o governo de Maduro atualmente. E ao final ele vai afirmar então que é preciso conhecer a história do socialismo, então tendo em vista aí que desde a Revolução Russa, foi em 1917, nós temos 100 anos de socialismo no mundo. O socialismo ele se alterou nesse tempo, muitas das suas concepções que existiam no século XX foram alteradas, né? Não é a mesma coisa, certo? O socialismo ele tem essa característica de se modificar conforme as condições, certo? Então, o texto diz o seguinte: olha, nós precisamos conhecer o socialismo, precisamos conhecer o que é o socialismo, nós precisamos conhecer o que está acontecendo na Venezuela, porque esse discurso da ampliação dos direitos, ele é um discurso muito forte,
certo? Um discurso que é bastante apelativo e que muitas pessoas, então, acreditam que por aí que elas podem ter condições de vida melhores. Então, seria isso. Então, muito obrigado. Não deixem de ler os textos, de acompanhar, então, o canal.